Glória a Deus! Olá, que Deus abençoe. Eu desejo uma tarde abençoada, uma noite abençoada a todos vocês. Graça e paz, que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Aqui quem fala contigo é a Alessandra Silva. Que Deus abençoe a todos vocês. Aqui nós não estamos falando de religião, mas nós estamos falando de Deus. O assunto aqui é Deus. Então você que está aí do outro lado, seja bem-vinda, seja bem-vindo nesta tarde. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou ao meu coração e eu quero compartilhar com você neste momento. E eu quero dizer algo da parte de Deus para você. Eu quero dizer para você nesta tarde que só vai ficar do seu lado quem Deus permitir. Só vai ficar do seu lado quem Deus permitir. Aquilo que não for permissão do Senhor não vai ficar do seu lado. Talvez uma amizade, uma pessoa, só vai ficar no teu caminho quem Deus permitir, quem Deus se agradar. Deus ele está dizendo nesta tarde que Ele vai limpar caminhos de pessoas. Porque nem todo mundo, irmãos, quer o nosso bem. Tem pessoas que sentam na sua mesa, tem pessoas que vão na sua casa para observar o que você tem, o que você fala. E Deus, Ele diz que Ele vai começar a peneirar quem deve permanecer no seu caminho e quem não deve. A Bíblia diz, irmãos, de Noé. Noé estava num tempo em que o mundo estava moralmente em ruínas. As pessoas davam mais prazer ao mundo, às coisas carnais, do que para Deus. As pessoas estavam preocupadas em festa, em sexo, estavam preocupados em orgias e não estavam preocupados com as coisas de Deus. E o Senhor diz que Ele se arrependeu de ter feito aquela terra, aquele povo. E Ele disse para Noé: Noé, construa uma arca para mim, para tu, para tua família e para todos os animais dessa terra. Porque Deus, Ele ficou indignado com a raça humana. E Ele pensou em destruir. E Noé não pensou duas vezes, irmãos. Ele quis entrar no projeto de Deus. Ele quis fazer aquilo que Deus determinou para a vida dele. Está entendendo? Noé, ele se preocupou em dar glória a Deus. Ele se preocupou em obedecer a Deus. Porque Noé tinha um relacionamento achegado com Deus. E a Bíblia diz que durante muitos anos Noé construiu aquela arca. E ele disse para aquele povo: olha, se arrependam dos seus pecados, porque eu vou trazer água sobre a terra. Mas o povo não queria ouvir muito o que Noé tinha a dizer, não. Muitas vezes você está falando para alguém, dando conselhos para alguém, mas alguém não quer ouvir o que você tem para falar. Tem aquele ditado na terra que diz que se conselho fosse bom, né, todos iam gostar. Mas Noé agiu pela fé. Ele construiu aquela arca, aquela embarcação, aquele navio em terra seca. Porque ele foi alertado por Deus que Deus ia trazer sobre a terra um dilúvio. Ele ia cobrir a terra de água. E ele também disse para que Noé avisasse aquele povo que isso ia acontecer. Mas o povo não quis saber. Então o Senhor disse para ele: quero que você construa um barco gigante para você, para sua família e para os animais. Está entendendo? Quando ninguém, irmãos, quiser te ajudar, Deus vai cuidar de você e da tua família. Quando ninguém quiser saber de nada, Deus ele conta com você. Deus ele conta com a tua fidelidade.
Deus, Ele está contando com você. Por isso que quando Ele começou a construir aquela arca, nem todos estavam preparados para estar naquele lugar. Você está entendendo? Nem todos estão preparados para andar do seu lado, para andar do lado da sua família. Nem todos estão preparados para o que vai acontecer com você. Deus só vai deixar pessoas que vão somar com você. Pessoas que não vão somar, Deus não vai permitir. A Bíblia diz que durante 120 anos Noé construiu a arca e o povo que estava do lado de fora estava dando risada. Estava dizendo, olha ali, ó, tá construindo aquele barco ali para quê? Eles não acreditavam que Deus ia trazer chuva sobre a terra. Eles não estavam acreditando no que Deus ia fazer. Mas o Senhor, Ele tinha falado, construa um barco gigantesco, algo sobrenatural, grande, porque vai salvar você e a sua família. Talvez você está hoje falando para alguém, aconselhando um filho, uma filha, aconselhando alguém que não está te dando valor. Mas o Senhor manda lhe dizer, continua. Porque Deus, quando Ele tem um propósito, Ele não vai usar um estranho, não. Ele vai usar você para ser canal de bênção na sua família. E Noé, ele confiou completamente em Deus. Você está entendendo? O que faz a diferença, irmãos, é a gente confiar em Deus, não no homem. Não confiar na pedra, mas confiar em Deus. Aí está a diferença. Noé construiu aquele barco porque Deus havia dado para ele direção e ele seguiu a direção de Deus, apesar de muitas pessoas dizer para ele que não era para ele construir aquela arca. Noé não reclamou, não deu desculpa, mas ele confiou em Deus e sorriu ao Senhor e fez aquilo que Deus havia mandado ele fazer. E durante 120 anos ele construiu aquela arca. Porque Deus havia feito uma promessa que ia mandar chuva, dilúvio sobre a terra. Noé, ele era fiel a Deus. Noé acreditou nas direções que Deus deu para ele. Ei, o Senhor está dizendo para alguém, Ele vai te dar direções. E se for necessário tirar do seu caminho pessoas para que a direção do Senhor siga da maneira como Ele quer, Ele vai fazer. Noé recebeu as direções, ele ouviu a voz de Deus e ele construiu aquela arca. Não foi em 1 ano, irmãos, não foi em 2 anos, não foi em 10 anos, mas foram 120 anos que ele estava ali ouvindo a voz de Deus e junto com a sua família construiu aquela arca. Só que Deus não permitiu que nem todos entrassem naquela arca, porque Deus é justo. Deus, Ele é justo. Sabe o que Deus está dizendo? Que tem pessoas, aleluia, que não querem participar do processo, mas querem a porção daquilo que você lutou para batalhar para conseguir. Não querem pagar o preço. Não querem participar do processo, porque o processo para construir o barco de Noé foi grande. Foi algo, aleluia, que demorou muito tempo. Mas eles não queriam estar no processo. Porque o processo, irmãos, leva tempo. O processo muitas vezes é renúncia. O processo muitas vezes é trabalhoso. Agora, para destruir aquilo que Deus colocou, vem um monte, tá entendendo? Agora para levantar ninguém quer, agora para destruir aparece da onde você menos imagina. Mas eu quero lhe dizer algo da parte de Deus. Aquilo que Deus projetou para tua vida vai acontecer. Aquilo que Deus determinou para tua vida vai acontecer. O inimigo queira ou não queira, o que Deus falou vai acontecer. E o Senhor cumpriu a promessa. O barco ficou pronto. Só que só entrou Noé, sua esposa, seus 3 filhos
suas noras e os animais de cada espécie que Deus escolheu a dedo para estar dentro daquele barco. Você está entendendo? Deus vai escolher a dedo as suas amizades. Deus vai selecionar quem deve andar com você. E quem não deve. E a Bíblia diz que quando aquele povo viu que não era brincadeira, quando ele construiu a arca, as nuvens ficaram todas escuras. As nuvens ficaram todas escuras e Deus já estava provando que ia trazer chuva sobre a terra. Aí eles começaram a acreditar, mas era tarde, porque Deus é justo. Ele não vai permitir que aquele que não te ajudou no começo participe do processo e participe do final. Você está entendendo? Porque o preço que Noé teve não foi fácil. E eu quero declarar que a sua família está coberta pelo sangue de Jesus. Aleluia! Aonde Deus colocar suas mãos, está coberto pelo sangue do Cordeiro. E eu quero declarar que nenhum laço do inimigo chegará na tua tenda, nem na sua casa, porque houve um processo, aleluia. E quando o barco ficou pronto, a Bíblia diz que todos entraram e o Senhor fechou aquela porta. E durante 40 dias e 40 noites, houve chuva sobre a terra. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Ei, eu não sei qual o processo que você está passando. Eu não sei o que estão falando a teu respeito. Qual é a crítica? O que estão dizendo? Mas eu quero te dizer, seja fiel a Deus. Não dê importância para que falam de você. Essa pessoa que está... Essa pessoa, irmão, presta atenção. Essa pessoa que está te criticando é porque tem inveja. É porque ela quer que você desça ao nível dela, que é baixo. Por quê? Porque a pessoa que tem um nível baixo quer reduzir a pessoa no baixo também. Mas não se entrega não. Continua na posição que você está. A Bíblia diz que Noé continua posicionado naquilo que Deus havia falado para ele, o projeto que Deus havia colocado no coração dele. Nada tirou Noé do projeto. O projeto era a construção do barco e ele permaneceu fiel naquilo que Deus havia falado para ele. Então, não sei quanto tempo você está aguardando algo se resolver, o problema se resolver, a causa se resolver na sua vida. Eu não sei qual o processo, qual a dificuldade que você está passando, mas eu quero profetizar e declarar que todo processo, toda situação de dúvida, toda situação de lamento, Deus vai trazer alegria para tua casa e para sua família, vai trazer salvação para o seu lar, vai trazer libertação para o seu lar. Todo espírito de loucura, todo espírito de oposição, de contrariedade, Deus ele está dizendo nesta hora que Ele está bloqueando os teus adversários. A Bíblia diz que o Senhor bloqueou a entrada daqueles que não somavam com Noé, aqueles que não davam crédito para Noé. O dilúvio chegou, aleluia, e eles não puderam entrar no barco. É porque quando Deus havia avisado para eles que o barco que ia trazer dilúvio sobre a terra, eles não acreditaram. Então Deus não permitiu eles entrarem naquele barco. Louvado seja Deus. E durante 40 dias e 40 noites o Senhor trouxe. Agora imagina, irmãos, o processo também que Noé passou ali dentro daquele barco. Porque não estava só a família de Noé, mas estavam todos os animais da terra. Porque Deus pediu para que cada casal de animal entrasse dentro daquele barco, porque Ele ia trazer água sobre a terra. Ei, sabe o que Deus ele manda lhe dizer? Não olha para quem não dá valor para você. Muitas vezes, queridos, a gente tem que focar no processo de Deus. Noé, ele focou no processo do Senhor. E ali eles permaneceram durante 40 dias e 40 noites dentro daquele barco. E as águas abaixaram. As águas se reduziram. Você está entendendo? Você está entendendo o que Deus vai fazer?
A água não tinha abaixado sobre a terra, mas no tempo certo a água baixou. Só que a família de Noé saiu ilesa. A família de Noé saiu, aleluia. A família de Noé, Deus permitiu algo novo sobre a família de Noé. Você está entendendo? Por quê? Porque Noé era obediente a Deus. Noé não seguiu os conselhos de A, de B, porque muitas vezes, queridos, nós temos que colocar, sabe o quê? Nós temos que escutar somente a voz de Deus. Noé ouviu a voz de Deus, se posicionou, tomou uma decisão e pronto, e acabou. E a Bíblia diz que ele foi vencedor naquela situação. E o que era para dar errado, deu certo. E a Bíblia diz que depois daquele tempo, até as águas abaixarem da terra, demorou 150 dias para as águas abaixarem. Sabe o que Deus está dizendo? Não para nada por causa dos outros, que não tem nada para te oferecer. Se Noé olhasse para A e para B o que estavam dizendo, aleluia, ele ia parar o projeto, mas ele olhou, aleluia, para aquilo que Deus havia preparado para ele. E ele seguiu em frente, está entendendo? Ele olhou, aleluia, para aquilo que Deus havia projetado para a vida dele. Aí está o detalhe. Não liga para críticos, não liga para o que estão dizendo sobre você, o que estão falando sobre... Ei, olha tão somente para Deus, porque de lá é que vem o teu socorro. É de lá que vem a tua ajuda. É de lá, aleluia, que o Senhor vai trazer socorro para você. Num tempo em que muitos diziam para Noé, você está ficando louco. Mas ele não, ele seguiu o projeto de Deus e ele construiu o barco e Deus deu vitória para ele. Eu não sei o problema, mas se você observar, irmãos, o inimigo, ele quer matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele quer trazer vida em abundância, ele quer trazer vitória e salvação para a tua família. E eu quero profetizar, aleluia, nesta oportunidade que Deus está me dando, que ele vai trazer vitória para a tua casa, para a tua família. Ele vai trazer salvação para dentro do seu lar. Porque o que Deus fez para Noé foi isso. Ele trouxe salvação para dentro da casa de Noé. Toda a família dele saiu ilesa de dentro daquele barco. Por quê? Porque eles obedeceram a voz de Deus, está entendendo? O segredo está em obedecer a voz de Deus. E aí, no final, sabe o que aconteceu? No final, Noé deu um culto de ação de graça. Deus preparou de uma maneira que depois a família de Noé deu, vamos se dizer, um presente para Deus, porque Deus, ele foi fiel com Noé. Então eu quero profetizar sobre a sua vida, alegria, algo novo, salvação para dentro da sua casa, para sua família. Eu quero declarar, aleluia, que essas águas aí de tempestade vai abaixar. Essa luta aí que está se levantando aí dentro do teu lar, da tua casa, vai, aleluia, ser reduzida ao pó. Aleluia. Essa situação aí, ó, não existe causa impossível que Deus não resolva. Não existe causa impossível que Deus não resolva. Vai dar tudo certo, aleluia. Jesus, eu quero profetizar em nome de Jesus que sobre a nossa casa, sobre a nossa família, vai dar tudo certo. E os críticos, aqueles que estão te difamando, te criticando, vai ter que ver. Só que Deus não permitiu nem eles ver. Tá entendendo? Tem pessoas que Deus não vai permitir, porque Deus vai tirar primeiro. Não vai permitir a tua vitória, não. Não vai poder participar da sua vitória, porque não participou do processo. Quantas pessoas que vão ver esse vídeo, aleluia, no momento que mais precisaram, foram abandonadas, foram abandonados. Mas o Senhor não esquece de você. Deus, ele não esqueceu da promessa que ele te fez. Deus, ele não esqueceu do que ele fez para sua casa e para sua família. Deus, ele não esquece, irmãos. Quem esquece é o homem, mas o Senhor, que é fiel, verdadeiro, puro, ele não esquece. O homem ou a mulher pode te abandonar, pode te esquecer na hora que você mais precisa, pode te deixar na mão, mas Deus não.
Na hora que Noé mais precisou, Deus levantou o filho de Noé para ajudar ele. Na hora que Noé mais precisou para construir aquela arca, porque, irmãos, não foi algo pequeno, foi algo grande. Eu acredito que seja igual o Titanic. Sabe aquele navio Titanic? Para mim foi igual aquele navio. E deixaram ele na mão. Mas Deus não esqueceu de Noé, porque Deus tinha um projeto na vida dele. Se Deus tem um projeto na sua vida, irmãos, vai só. Se ninguém quer te ajudar, vai só, porque se você colocou Deus no papel e colocou Deus no caminho, ei, não tem nada que te para. Não tem nada. Se Deus está no negócio, acabou. Essa é a palavra que eu deixo para você nesta tarde. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vamos orar, oremos. Abençoa, Senhor, esta palavra, Senhor. Aonde, Senhor, a minha voz chegar, esta palavra, que o Senhor, meu Deus e meu Pai, venha abençoar, Senhor, lares, famílias, venha cumprir, Senhor, as suas promessas. Senhor, meu Deus e meu Pai, venha abençoar cada um, venha nos livrar do mal, venha nos livrar, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti, e nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe, aleluia, e que Deus possa ter falado com você nesta tarde. Ative o sininho de notificação e compartilhe nossos vídeos. Que Deus te abençoe.